your mind, yeah. Reach that strong conclusion. We don't mean no offense. Vem aprender um pouco mais sobre esse modelo de negócio que são as microfranquias nesse episódio do Lugar é Lucro com uma das maiores e principais microfranquias do Brasil, a Maria Brasileira. Estou aqui numa presença muito ilustre de Juliana Pitelli, diretora de expansão, sócia. Combinamos bem? Fiz uma boa apresentação? Isso, arrasou, João. Arrasei. Muito prazer, adorei recebê-lo. É um prazer estar falando aqui com você, de verdade. Pô, esse episódio do Lugar é Lucro é um episódio muito especial para nós. Não só como celebração dessa parceria entre a Maria Brasileira e a Space, mas estamos num estúdio especialmente lindo, maravilhoso, na sede, sendo recepcionados. É um episódio itinerante. Seja bem-vindo à nossa casa, né? Na joia do interior que é São José do Rio Preto. Isso mesmo. Riquíssima de franquias. Inclusive, eu não conhecia, eu sou porto-alegrense, a Space tem sede em Porto Alegre. Não conhecia por que no interior de São Paulo começou a surgir tanta franquia. Percentualmente falando, acho que a cidade onde mais tem franqueadoras no país mesmo. País. Grandes redes. Né? Não, frente à população, o tamanho da cidade é uma coisa inacreditável, assim. Isso mesmo. O encontro daqui é maior, melhor do que o encontro de São Paulo, capital. Você viu? É um troço inacreditável. E é um prazer pra gente ser recebido aqui no escritório. Como você sabe, o Lugar é Lucro é um episódio que vai falar muito sobre negócios. A gente está aqui para falar sobre como que a gente consegue trabalhar redes em expansão, inteligência e estrutura. E a Maria Brasileira é um case de exemplo para o franchising. Quem está ouvindo agora que não conhece, vai conhecer melhor. Sobre esse case, sobre como vocês se tornaram tão influentes e tão ganhadores de tantos prêmios, né? Quem nunca viu, são muitos prêmios. Talvez uma das franquias, quiçás, mais premiadas dos últimos tempos. Exatamente. Talvez poderia falar isso. E vamos mostrar para esse pessoal um pouquinho por quê. A primeira pergunta, talvez mais importante, quem não conhece Maria Brasileira, Ju, faça as honras. Agora, meu querido, vamos lá. Bom, Maria Brasileira é uma rede, nós nascemos aqui em São José do Rio Preto mesmo, em 2012. Iniciamos a nossa operação aqui na nossa unidade piloto. Em 2013, a gente começou o processo de franqueabilidade junto com o burburinho da PEC das domésticas. Então, eu falo que muitas coisas impulsionaram o sucesso da marca. Que aconteceu de uma maneira muito incrível, né? Então, estava aquele burburinho da PEC, então começou a ter, os profissionais domésticos começaram a ter todos os direitos dos profissionais que trabalhavam em empresas, começou a ficar caro ter mão de obra em casa. Bem nesse burburinho, a gente acabou iniciando esse processo aqui em São José do Rio Preto por uma dor muito grande que os meus sócios, que são os fundadores da marca, o Eduardo e o Felipe, enxergaram no mercado, que era uma dor muito latente de encontrar uma mão de obra qualificada, que fosse treinada, que chegasse no horário, né? Uhum. E aí se desagou no mercado muita mão de obra boa e automaticamente o cliente final começou a enxergar que ficou muito caro manter uma profissional dentro de casa, registrada. Registrada, começou a ter que recolher guia, começou a ficar indigesto. Né? Então, eles começaram a procurar empresas que fizessem isso de uma maneira muito mais fácil, com menos atrito, com mais facilidade e muito mais que eles enxergavam. Eu preciso de 2 vezes por semana? Cara, então eu vou ver se tem uma empresa que faz isso para mim. E assim a Maria Brasileira decolou de forma muito grande. Você vai perceber um pouquinho que a gente decolou de forma muito grande, crescemos de forma muito intensa, só que com muita solidez. Conforme a gente foi crescendo no mercado, a gente cresceu a nossa equipe interna, o nosso suporte, o nosso foco no franqueado, no relacionamento, que eu acho que é uma das grandes bases da nossa marca. Mas é assim que surgiu Maria Brasileira, então não vou inventar nada que foi um sonho, não. Surgiu de uma necessidade de mercado e veio com essa ideia de profissionalizar o mercado de limpeza no Brasil. Tá? Então nós somos uma rede que trabalhamos com limpeza residencial, limpeza empresarial, limpezas técnicas, limpezas pós-obra. Então, o franqueado de Maria Brasileira, ele consegue, a gente fala que ter uma franquia, várias franquias em uma só, porque ele consegue atacar várias frentes de uma única vez, trazendo uma rentabilidade, uma maturação para o negócio muito diferenciada. Legal. Franquia de serviço também, né? Diferente do que a gente normalmente fala. Às vezes as pessoas iam me perguntar, pô, mas a Space Hunters ajuda a Maria Brasileira? Como? Se a Space Hunters é achar ponto, mas a gente tá falando de região, né? Exato. O franqueado, que é um franqueado da Maria Brasileira, ele, para quem e algumas outras franquias de serviço são assim também, para quem não entende, ele vai comprar uma região, uma atuação da Maria Brasileira numa região. Exato. Isso. No nosso caso, ele compra uma área de atuação. Uhum. Então, ninguém mais entra ali.
eu não canibalizo aquela área. Até porque não faz sentido também, né, João? A pessoa que compra, quando a gente fala de prestação de serviço, é algo diferente de varejo, que a pessoa acaba comprando por impulso, ou depende de um ponto comercial muito estratégico. Para você ter ideia, hoje, mais de 75% da nossa rede se mantém em home office. E mais de 40% da minha rede mora em cidades diferentes das cidades que eles possuem unidade. Inclusive distantes? Assim? Distantes. Eu tenho franqueados que fazem operações até 700 km de distância das suas operações, das suas unidades. E ele exige que o franqueado vá? Ele visita mesmo? Então, inicialmente ele vai formando equipe, ele vai conhecendo ali, ele vai fazendo visitas em algumas empresas, mas a maioria deles acaba fazendo tudo de forma mobile, de forma online mesmo. Então, o nosso negócio dá essa tranquilidade. Mas respondendo a sua pergunta, ele tem uma área de atuação. Então, como que a Space nos ajuda nisso? Eu consigo avaliar, né, de caso a caso, se aquela cidade tem potencial para receber uma Maria Brasileira. Então, o que eu preciso ter numa cidade para recepcionar uma Maria Brasileira, para que aquele franqueado de fato tenha sucesso? Além do trabalho duro do franqueado, que ele tem que fazer a parte dele, que não é mágica, né? Eu preciso ter uma quantidade de domicílios adequada, eu preciso entender se aquele domicílio está na classe, que classe que ele está, né, de você está na classe A, B, C, como que é o que ele consome, né, avaliar algumas dados de consumo daquela região, quantas empresas estão sediadas na cidade, o nível de concorrência, para que a gente consiga minimizar assim, esse investimento desse franqueado, né? Então a gente consegue fazer isso junto com a Space de forma incrível. E é um casamento que deu muito certo, né? A gente fala que a gente tem assim uma agilidade muito grande nos atendimentos, a gente gosta bastante, estamos muito satisfeitos, né? Mas é esse trabalho que a gente faz. Então, eu tenho em grandes capitais, por exemplo, São Paulo, eu tenho em torno de 28, 30 unidades na capital. Como eu separo uma capital como São Paulo em microáreas? É uma região que aquele franqueado atende em torno de 150, 200 mil habitantes. E eu já tenho cidades, às vezes, de 1 milhão de habitantes que comporta somente uma Maria Brasileira. Ah, Ju, mas vocês não colocam uma a cada 150 mil habitantes, 200? Sim, mas precisa ter uma renda média domiciliar interessante e impactante para o nosso negócio. E tem muitas cidades hoje que tem 1 milhão de habitantes e que quando eu extraio essa renda do público da classe B, classe A, que são os maiores consumidores recorrentes do serviço, eu não consigo uma população tão grande. Então, são regiões muito periféricas. Então, não adianta eu colocar 2, 3, 4 unidades ali que o meu franqueado não vai conseguir performar. Então, a gente já tem isso. Como a gente já está há mais de uma década no mercado, a gente já sentiu isso na pele, sabemos como isso funciona. E o nosso foco é no sucesso do franqueado, porque o sucesso dele é o meu. Então, a gente acaba fazendo essa distribuição, enxergando que é a forma mais justa de se fazer, tanto com o franqueado. Isso a gente perde, né, João? Eu falo que as pessoas... a franqueadora, quando ela acaba fazendo isso, chega um momento que eu fico inflada, eu não consigo mais vender tanto quanto eu conseguiria vender se eu estivesse vendendo 10, 12, 15 unidades na mesma cidade. Concorda? Que é assim que funciona? Mas a gente enxerga que... a gente também tem que enxergar que tem que ter um ganho nisso, né? O ganho é ter muitos multifranqueados, franqueados satisfeitos, enxergando que essa parceria ela é um ganha-ganha mesmo, né? Que a franquia está lá para proteger esse território, para fazer com que ela realmente fature. É até uma coisa de não olhar somente para um dado bruto, mas conseguir chegar no nível de, cara, eu não quero só domicílios, né? Eu quero domicílios exatos do meu público-alvo. Exato. E aí fica muito mais fácil até para argumentar com o próprio franqueado. E vamos até passar um passo atrás disso, para a gente entender... Quem está conhecendo a Maria Brasileira pela primeira vez, assim, esse encontro em todo o Brasil, como que vocês estão em nível de unidades, territórios? Legal, João. Nós somos uma rede gigante, ficamos entre as 20 maiores franqueadoras do Brasil, saiu agora na coletiva de imprensa da Associação Brasileira de Franchising. Temos 520 operações, mais de 520 operações a nível Brasil, e estamos em todos os estados brasileiros. E às vezes a gente fala isso com alguns franqueadores, eles falam, nossa, João, mas como é que vocês conseguem fazer isso no Brasil todo? Porque a grande maioria das redes acabam, às vezes, se organizando, claro que de forma estratégica ou por conta né, de logística, que são coisas diferentes quando eu falo de serviço, se localizando em uma região única, né? Primeiro eu vou focar no sul, primeiro eu vou focar no sudeste. Tem estratégias, né, de desenvolvimento. Nós sempre entendemos que nós queríamos atuar no Brasil todo. E assim foi feito. A gente não começou uma estratégia específica, vou começar pelo sudeste, pelo sul, não. A gente iniciou mesmo
com ideia de levar a Maria brasileira e essa facilidade para o Brasil. E hoje nós estamos em todos os estados do Brasil, do norte ao sul. Adoramos falar isso porque é uma coisa muito rara dentro do franchise, né? Hoje a maioria da minha consultoria é remota, a gente faz encontros, faz também consultorias também presenciais, mas esse online aproximou muito, né? E eu falo que mesmo online a gente acaba tendo uma rede muito coesa, muito engajada, né? É um dos grandes fatores aí de Maria Brasileira. Eu acho que uma das coisas que mais as pessoas reconhecem na nossa marca hoje. Muito diferencial. Não é muito diferenciado, João? Eu vou comentar, depois eu vou comentar sobre a minha experiência também, minha experiência Maria. Eu acho legal, inclusive, que a Maria já começou brasileira. Né, no sentido... Inclusive, esse nome veio... Tem uma origem do nome? Então? Tem. A mãe dos meus fundadores se chama Maria. Maria. Dona Maria. Isso. E é o nome mais utilizado no Brasil. Né? Então, quando a gente pensou em um nome, a gente pensou em trazer essa brasilidade. Todo mundo tem uma Maria para chamar de sua. Ou alguém que ama, alguém da infância, ou alguém que é parente, ou uma mãe, uma avó, uma tia. Então, isso acaba remetendo e criando vínculo emocional com a marca, né? E as nossas cores, são as cores, vocês estão vendo, as cores do Brasil mesmo, né? Então, foi por isso que a gente acabou colocando Maria Brasileira. Remetendo também para pessoas que trabalham, porque hoje a maioria o grande sucesso da nossa marca está atrelado a essas pessoas que são prestadoras de serviço, né? Prestadoras que fazem limpeza. É uma forma de homenagear tantas mulheres que são arrimos de família, que cuidam dos filhos sozinha, né? Que muitas vezes se sentem, ou são assim... As pessoas enxergam essas pessoas como a margem da sociedade, o que é muito diferente fora do Brasil, né? Então, às vezes, elas mesmas se identificam como faxineira, né? Então, a nossa ideia era, de fato, trazer essa brasilidade, essa dignidade para essas prestadoras de serviço, num sistema de parceria que gera demanda, que gera segurança, que gera proteção para elas. Esse sempre foi o nosso intuito e o nosso propósito principal. Sim, é muito legal, porque a Maria também tem uma visão de impacto social muito grande, né? Em relação a emprego, em relação à distribuição de renda, em relação a oportunidades. E é bom que tem muitas Marias, você falou, eu tenho várias Marias, na verdade. Eu acredito, João. E eu só vim lá de Porto Alegre e chego aqui, tem várias Marias, o pessoal deve vir lá do Ceará, Pará, e depois, também Brasil, tem várias Marias. Então, mulher, minha filha, todo mundo tem uma Maria, né? Que ama, que admira, é legal isso aí. Mas agora a Maria que eu mais admiro é a Maria brasileira. Vou ter que falar, agora é assim, né? Melhorou. E uma coisa que a gente viu, inclusive ontem, a gente estava no evento da ABF juntos, né? Você fez uma palestra incrível lá. E a gente viu muito desses mitos de microfranquia, que é legal a gente tirar da cabeça de algumas pessoas, né? Estamos aqui na sede, num estúdio lindo, maravilhoso. Então é uma microfranquia que não tem uma microestrutura, ou que tem um micro tamanho. Uma microfranquia tem muito mais unidades e franqueados, Sim. E por isso precisa ter estrutura para trabalhar atendimento e suporte. Você também conhecendo nesse universo de franquias, como que você acaba notando essas diferenças, similaridades, por ser um modelo de negócio de microfranquia, e também para quem não conheceu, se conseguisse explicar um pouco isso melhor, quem está tendo o primeiro contato, seja franqueador, seja empreendedor. Legal. Microfranquia, na verdade, é um termo mercadológico. Primeiro a pessoa tem que entender isso. Que foi colocado pela Associação Brasileira de Franquias, onde eles organizam o valor de investimento. Então, toda franquia, hoje são mais de 3 mil franqueadoras a nível Brasil. Todas as franqueadoras que têm investimentos de 1.000 a 130 mil reais estão enquadradas dentro do valor, né, dentro das microfranquias. Isso não quer dizer que aquela franqueadora ela é pequena ou ela faz alguma coisa com menos profissionalismo, né? Que ela tem um impacto diferente. Não, a diferença é o valor de investimento mesmo. Então é um termo assim, é totalmente mercadológico mesmo, que enquadra isso. Acaba ali a diferença, é o valor menor. Valor menor. Lei. Toda lei é a mesma, COF é a mesma, todos os deveres de COF, minuto, tudo é igual, tá? A diferença é o valor de investimento. Então, se as pessoas estão buscando algo um pouco mais em conta, que geralmente o que acontece, João? As pessoas que são franqueadas da Maria Brasileira são pessoas que estão, às vezes, comprando o primeiro negócio. São pessoas que estão saindo da iniciativa privada. Poxa, às vezes a pessoa vai comprar, vai se aventurar em ser empresário nesse país, que não é a coisa mais fácil do planeta, a gente sabe que não, e ela não quer já, logo de cara, entrar em alguma coisa de 500, meio milhão de reais, 1 milhão de reais.
né? 300 mil reais. Às vezes é uma coisa muito impactante, às vezes a grande maioria das pessoas não tem esse capital também. E hoje, se você vai buscar esse capital fora, em bancos, Juro alto, um juro absurdo, não dá para você fazer dessa maneira, né? Então, o que elas começam a visualizar? Alguma coisa que faça sentido dentro de um valor razoável, em torno de 100 mil reais, né? Mais ou menos. E é onde a gente se enquadra. Então, o nosso valor de investimento, ele começa a partir de 49 mil reais, que são para cidades até 30 mil habitantes. Acho que a gente vai falar um pouquinho disso, que é legal. Muda também o valor de valor mesmo, assim, de investimento. Valor de investimento. Então, hoje eu tenho franquias de valor de investimento até 30 mil habitantes, de 30 a 50 mil habitantes, de 50 a 100 mil habitantes e de 100 mil habitantes para cima. Aí o Space me ajuda também, porque não são todas as cidades desse porte, pequenininhas, que comportam uma unidade da Maria, mas tem muitas que comportam. Então, para você ter ideia, hoje eu extraí esse dado, tá? Porque o Felipe acabou dando uma reportagem no SBT e eu acabei extraindo esse dado. 131 unidades hoje da minha rede, que tem 520, 31% praticamente, estão em cidades até 50 mil habitantes. Franqueados que performam muitíssimo bem, até porque o meu serviço é muito recorrente. Todo mundo que contrata, não contrata uma vez só. Toda semana. É praticamente toda semana, né? 2 vezes por semana, quando vai fazer festa, quando vai mudar de casa, quando vai fazer uma limpeza pós-obra, quando precisa limpar vidro. Então, são serviços de alta recorrência. Então, é um excelente negócio por conta dessa maturidade, dessa recorrência. Porque não é todo mundo que tem recorrência. Você concorda? Que a pessoa às vezes compra uma coisa uma vez uma vez por ano, por exemplo, a cada 6 meses. Um hambúrguer numa hamburgueria diferente toda vez. Exatamente. Por exemplo. Exatamente. Então, o nosso negócio ele tem essa peculiaridade, o que matura muito rápido para o franqueado. Então, no nosso caso, nós somos uma rede. Como você falou, e já vou abrir aqui um pouquinho, falando de prêmios e de tamanho, de reconhecimento, né? Então, nós estamos enquadrados dentro das micro franquias, porque o meu valor máximo de investimento é 95 mil. Então, veja bem, hoje uma pessoa que está saindo e está querendo investir em alguma coisa, ela compra uma unidade da Maria Brasileira por um valor máximo de 95 mil. 95 mil eu estou colocando que a pessoa vai comprar uma cidade acima de 100 mil habitantes com ponto comercial, com loja física, que é uma salinha de 30 metros quadrados, tá, João? Então, que serve mais ou menos para quê no modelo de negócio? Para receber as prestadoras de serviço, fazer reciclagem, treinamentos, captação de currículos, né? E tem cidades que tem um perfil muito... No Sul é muito comum isso, tá? Eles gostam, o sulista, pela cultura, né, e colonização, são pessoas que gostam muito de ver fachada, de receber. Isso é normal, tá? A gente percebe isso muito, muito natural pra gente. Talvez de segurança, né? Sentir Isso. que, pô, será que é verdade? Isso! Então, isso tem muito. Eu tive franqueados que começaram no Sul, em Minas Gerais também, que também tem um pouquinho dessa peculiaridade, né? Que começaram em home office e depois acabaram migrando para a loja, a unidade decolou. Porque eles gostam de fachada, eles gostam de ter essa segurança. Mas isso é cultural, isso é natural em todas as regiões, né? Em algumas cidades tem muito mais isso do que em outras. Então, a pessoa consegue comprar já com o modelo de uma sala comercial de 30 metros quadrados, já toda plotada, organizada, com layout pronto, por aproximadamente 95 mil. Então, o que a pessoa pensa? João, olha que coisa que eu também pensaria, acredito eu. Né? Acho que é um dos grandes motivos do nosso sucesso. Eu vou comprar algo que é um serviço recorrente, que não enfrenta sazonalidade, nosso serviço não enfrenta sazonalidade, tem um investimento baixo, relativamente baixo, eu posso trabalhar no modelo home office, então meu custo operacional é extremamente baixo, e eu estou comprando uma rede gigante, com um suporte incrível, que eu tenho um dos melhores consultores do país aqui, eu falo isso com bastante tranquilidade, porque é real, é um suporte muito intenso. Uma rede que já ganhou 7 selos de excelência da ABF. Já fomos eleitos por 3 anos como a melhor micro franquia do Brasil, pela Pequenas Empresas e Grandes Negócios. Nós recebemos por 4 anos, nós ficamos no ranking, né, das franquias 5 estrelas do Brasil, que só 5,2% chega nesse hall. Já fomos eleitos por 3 anos, ficamos entre as 25 melhores franquias do Brasil, e em 2024, João, nós recebemos um prêmio inédito para uma micro franquia, que foi o prêmio de franqueadora do ano. Franqueador do ano. Então, foi a primeira vez em 38 anos de história desse prêmio, dentro da Associação Brasileira de Franchise, que uma micro franquia recebeu esse prêmio. E a gente trouxe ele para Rio Preto, trouxemos aqui para nossa casa.
Então, é um reconhecimento muito grande, porque mostra o quanto a gente se dedica a essa marca. Como a gente trabalha só com Maria Brasileira, nós não somos uma holding de franquias, né? Todo o nosso trabalho, energia, suor, dinheiro, tudo em prol dessa marca. Nosso coração tá aqui, ele pulsa aqui, né? Então, a gente acabou desmistificando muito isso, né? Tanto que a gente é muito conhecido pelas grandes marcas, grandes players do mercado, como uma rede muito grande, gigantesca. Então, a pessoa consegue comprar uma rede desse nível por um valor muito baixo. O que tem de micro é o valor de investimento inicial. É em isso comparação aí, com em outros. comparação com outras. O restante da estrutura é muito grande. E como é que vocês equilibraram, inclusive, para a construção da franqueadora, que a gente fala muito dos franqueadores também, né, que estão construindo a sua própria estrutura. Como é que vocês conseguiram equilibrar? Se o valor de investimento é menor, eu vou precisar prestar um suporte maior, e aí fecha na ponta do lápis, ou demorou um pouco mais para fechar, ou vocês já priorizaram isso desde o início? Nós priorizamos isso desde o início. A gente sempre hoje a gente faz muita consultoria, às vezes mais distantes, de forma online. Então, meu custo, né? Como às vezes o meu franqueado está home office, eu não tenho o que auditar. Assim, eu preciso ir lá para ver como é que tá. Porque tudo eu consigo fazer por aqui. Eu tenho um sistema de gestão próprio do meu franqueado. A gente faz consultorias semanais, quinzenais ou mensais, dependendo da necessidade daquele franqueado e do período que ele está de incubação, né, de faturamento. Então, a gente consegue estar muito próximo desse franqueado. Então, a gente acaba minimizando alguns custos. Mas o nosso foco sempre foi esse, reinvestir, né, João? Tudo que entrava, a gente reinvestia. A gente começou muito pequeno, com muitas dificuldades, nem o Edu, nem o Felipe não são de família rica, são pessoas que batalharam muito, então foi muito suado esse início de Maria Brasileira, como muitas pessoas que podem estar vendo esse podcast hoje, falando, Jesus, eu tô aqui com 10 unidades, 20 unidades. Às vezes na primeira, na segunda. E a gente sabe que não fecha a conta muito rápido, porque é difícil você fazer investimentos como franqueadora, porque geralmente você precisa de pessoas muito técnicas, e que são pessoas, se você colocar pessoas boas, são pessoas caras. Então, nem sempre os royalties que você está recebendo, você consegue pagar. Então, aquilo é desgastante inicialmente. Tem que ter tempo de maturação e entender um pouco desse tempo, né? Não é uma coisa, eu vou criar minha própria micro franqueadora ou franqueadora. E a pessoa às vezes começa a fazer um processo desse, João, e começa a viver de taxa de franquia. Então, você tem que vender muita franquia para conseguir pagar os gastos. Isso começa a ficar sufocante para o franqueador, né? Que a gente entende que assim que geralmente acontece mesmo no início, né? Quando você não tem muito dinheiro, ou você está começando com uma ideia do zero, né? E às vezes começa a bater o desespero, começa a ter que entrar em aceleradora, e tu começa até a dar capital da tua própria empresa e... Exatamente. E eu acho que uma das piores coisas ainda, João, é você começar a vender de qualquer jeito. Porque você está precisando vender, então você vende de qualquer jeito. Me paga dessa maneira, você começa a perder o fio da meada, sabe? Ou para qualquer lugar, nem validou na Space. Nem validou com a Space. Nem validou com a Space. Como é que pode, gente? E aí sofre, porque muitas coisas, a logística não funciona, não vai funcionar, aí você começou errado. Quando você começa errado, você voltar para trás é difícil, porque hoje as redes sociais são dolorosas. Muitas pessoas já têm acesso a questões jurídicas. Hoje as pessoas têm muito mais informação, né, João? Então você tem que fazer o que é correto. Já comece direito, comece correto, né? Então é dessa maneira que a gente faz e funcionou muito bem, né? A gente faz um reinvestimento na marca constante, a gente reinveste. Nós temos aplicativo, nós temos departamentos aqui que são criados todos os anos, né? Nós temos um BI que analisa todos os indicadores e dados de forma muito intensa, diária, dados da rede, dados da franqueadora. Então, você tem que ter números, né? O que a Space nos dá quando a gente vai vender, a gente precisa ter internamente depois quando a pessoa comprou. Como que está indo esse negócio, como que ele está andando, né? Está sobrando? O que eu posso fazer para melhorar isso, né? Porque eu sei que a maioria dos franqueadores, eles querem escalar, né? Precisa escalar. Não é que, tô querendo porque é bonito, porque é legal. A pessoa precisa escalar para conseguir fechar as contas, pagar conta, começar a ganhar dinheiro. Mas todo o dinheiro que vinha das taxas de franquia, e eu comecei desde o início com eles, então eu sei bem como isso funciona. Eu tenho uma história completamente diferente aqui. Eu fui para pegar uma vaga de recepcionista
Depois... E já aqui nesse escritório? Não, a gente estava num escritório pequenininho, tinha 3 salinhas. Esse aqui já é o luxo, esse aqui já tá Não, grande, esse aqui já é, a gente já tá aqui há muitos anos, mas esse aqui já é um prédio grande, né? Não, a gente começou pequenininho. Era só ali 5, 6 pessoas e eu comecei como vendedora do departamento. Eles me deram uma vaga para expansão mesmo, para venda de franquias. Eu nunca tinha vendido franquias. Eu venho de um outro mercado, sempre fui muito focada em vendas e comecei como vendedora, sempre me destaquei nas vendas e depois assumi a gerência do departamento e em 2021 eles me deram uma parte da empresa pelo trabalho que a gente desenvolveu junto e eu me tornei sócia por conta disso, mas foi em 2021. Mas eu acompanhei toda essa... Era naquela época que você tinha 5 pessoas, que você fazia pipoca à tarde, que você ficava... A gente conseguia fazer isso, né? Então a gente fez esse sonho. Eu falo que eu fui forjada por Maria Brasileira. Por isso que brilha meus olhos, é a empresa que eu amo e eu falo com muito amor, é por conta disso mesmo. Foi uma grande oportunidade que apareceu na minha vida e transformou minha vida, como transforma a vida de muitos franqueados, de muitas prestadoras de serviço, né? Então, é o que você falou, a gente tem uma questão muito nobre envolvida nisso, um propósito de transformar realidades muito grande. Sim, para o pessoal entender a caminhada, como que vocês estão em tamanho de número de equipe hoje da Maria? Hoje nós temos 60 prestadores, 60. Mais de 10 vezes o que está na sua... Muito, mais de 10 vezes quando a gente começou, né? O tamanho também, quem não veio a Rio Preto, fica muito a minha recomendação. Primeiro para cá pelos eventos, pode vir de todo mundo que é da BF do Brasil. Ah, João, mas eu também sou de Porto Alegre, nós viemos. Pode vir, tem que se inscrever, porque o evento aqui tá ficando grande. O Guto, que é o diretor da regional, trabalha junto na diretoria da regional. Cara, tem que pegar casas que cada vez passam maiores. Inclusive, um dos eventos foi aqui, né? Foi. Fizemos o tour, tivemos até que dividir a galera, fizemos Isso. vários tours. E fica a visita para que as pessoas que estão assistindo, que quiserem vir, porque a gente gosta de receber gente, né, E João? é muito bem recebido. Eu queria entrar nesse aspecto, como que vocês conseguiram gerar esse aspecto de relacionamento, né? De receber, de conseguir conversar mesmo. Porque isso é até uma experiência pessoal, né? A gente veio aqui no encontro que teve no ano passado mesmo, né? 2025. E conheceu vocês. Eu até no encontro, estava eu pessoalmente... a gente passou pela área da expansão e falei, olha, que tecnologia que vocês usam, como é que é? Porque... Querendo vender seu peixe, né, João? Não, querendo entender, compreender. Porque sempre estou no momento de compreender como as coisas Legal. são, sabe? Eu atuo há 4 anos aqui no Space, mas a gente sempre está compreendendo e como que a gente entra no segmento, o que vocês usam, por que vocês usam. E aí, cara, vi a oportunidade, obviamente. Eu me relaciono, estou um pouco nessa área de vendedor, eu atuo até um pouco mais no atendimento necessariamente do que na venda. Mas me relaciono com isso também. Vira e volta, sai algumas vendas também. E conversamos, né? Pô, será que não podemos fazer isso algo diferente? Eu lembro que eu abri o computador e falei, olha, aqui no Space a gente faz assim. Será que não poderia ser melhor? Eu lembro, pô, acho que dá jogo, acho que é legal. E fui muito bem recebido depois disso. Viemos aqui sem ter nenhum contrato assinado. Fizemos treinamento, fomos bem recebidos, não tinha nada ainda, fomos fazer um teste mesmo com vocês, Exato. na casinha aqui anexa ao Isso. lado. E aí agora vindo, né, depois vimos de novo, mas vindo presencialmente também depois dessa parceria formada, me encantou muito os olhos a forma como vocês conseguem receber e falar com pessoas, lidar de pessoas para pessoas. E o Felipe, para quem não conhece, é muito conhecido também por isso, né? Isso. Você é uma pessoa que manda... áudio no aniversário, vídeo no aniversário. Isso sempre foi intencional da marca? Vocês acham que isso é uma visão de pilar estratégico? E como que vocês desenvolveram? Isso foi orgânico, assim? Surgiu? Foi uma coisa que vocês naturalmente eram bons? João, eu falo que isso é cultura. Isso não é... Eu falo que na vida a gente não consegue ter máscara. A máscara cai muito rápido. Quando você faz um negócio que não é seu de fato, você não consegue sustentar isso a longo prazo. Porque eu não consigo dissociar a empresária Juliana da pessoa Juliana. Então essa pessoa que está falando com você, que você vai encontrar em qualquer lugar, é essa pessoa que eu sou na minha vida pessoal, na minha casa, com a minha filha, com meu marido. Isso é uma cultura que a gente foi... Isso foi proposital? Não, João. Parece que foi uma coisa tão incrível que foi um encontro de um monte de pessoa que pensa da mesma maneira. Então a gente foi construindo um ecossistema de gentileza, de empatia, de cuidado. Então são tripés dentro da nossa filosofia como empresa mesmo, que já está dentro do nosso ser humano. Nós somos assim. Então,
Isso começou pelos diretores, isso automaticamente ele trouxe para a equipe que foi contratando. A gente consegue perceber quais são os nossos, a gente se linka com pessoas que a gente tem aptidão. É normal isso. A gente sempre vai gostar de pessoas que são mais parecidas com a gente. E muito, isso acabou se solidificando muito. Então, toda vez que a gente vai fazer o onboarding, quando entra pessoas novas aqui, na entrevista a gente já é diferente. Eles mesmos falam, quando eles vão sair da entrevista, que acabou a entrevista, eles falam, nossa, mas parece que foi uma entrevista tão diferente. Uma conversa. Conversa, é uma questão muito humana. A gente tem isso no nosso DNA. Então, a pessoa que ela entra, e a gente contrata às vezes pela técnica somente, e se ela for muito boa tecnicamente, mas ela não for uma boa pessoa, o que é uma boa pessoa pra gente? É uma pessoa que olha para o outro com gentileza, com complacência, com empatia, de entender que o que aquela pessoa está fazendo, ela não está conseguindo lavar aquela louça agora, ela não conseguiu fazer o café, eu faço o café da minha equipe, eu que busco pão para minha equipe ainda hoje. Porque isso para mim é natural ser assim. Não é uma coisa que você tem... Não. Então a pessoa tem que ter essa clareza de que eu lido com gente. Todo mundo tem uma função, claro que existe uma subordinação, uma função, mas todo mundo é amigo, a gente tem que ter essa relação. E toda vez que a gente vai fazer evento fora, João, a gente fez, uma vez a gente estava na época da pandemia, eu lembro disso até hoje, a gente alugou um estúdio gigantesco aqui para fazer a nossa convenção online, que foi um sucesso. E o pessoal lá que ficou no audiovisual depois, quando a gente estava encerrando, guardando as coisas, ele falou para mim assim, Ju, é impressionante. Todo mundo que entra aqui, foi para lá 30, 40 pessoas da equipe, me fala bom dia, boa tarde, o senhor está precisando de alguma coisa? Isso é muito natural. Ele falou, nunca passei por isso. Tá? Isso nunca foi falado em reunião. Vocês têm que falar bom dia, viu, gente? Vocês têm que falar boa tarde, vocês têm que perceber se a pessoa está precisando de ajuda, ajuda o coleguinha. Isso nunca precisou ser falado. Isso é nosso. Eu falo que é uma cultura que a gente implanta no onboard, uma cultura de transparência. Então, todo mundo sabe que pé que está a empresa. A gente acaba sempre deixando muito claro para onde a gente quer chegar, o rumo que a gente está tomando. Então, não tem uma coisa muito verticalizada, aquela coisa, não. Aqui todo mundo é amigo. A gente se reúne, a gente troca ideia. Então, a gente passa essa questão de não mentir, de ter cuidado com o outro, de não ter fofoca. Então, a maioria das pessoas que já foram dispensadas da nossa marca mesmo, não foi por técnica, porque técnica eu ensino, João. Tem coisas que eu ensino. O que eu não ensino para as pessoas, eu não consigo mudar a essência da pessoa. Então o aqui ser mesmo. A gente busca pessoas que têm esse senso de coletividade, que têm empatia, que tenha caráter, que tenha ética, né? Essas são as bases sólidas da nossa empresa e hoje é uma das minhas maiores funções. Então, quando eu faço lives com os meus investidores hoje, que eu faço a cada 2 meses nesse estúdio, eu faço isso para disseminar essa cultura. A cultura de transparência, de ética, de integridade. Eu falo a real para ele. Assim, eu não escondo números, eu não escondo a necessidade de um trabalho árduo, que não é fácil lidar com pessoas. Então, isso linka muitas pessoas. Entende que esse é um franchise verdadeiro, que é o que a gente gosta de fazer. Mas é isso, nós somos essas pessoas. Sim, não é obrigatório, não. Não. João, eu desenhei isso porque é estratégia. Isso não funciona, João. Não funciona, Eu não dissemino não isso, eu não consigo. E o legal, João, que a gente faz isso, tanto que o Felipe, quando ele faz as palestras dele, porque ele é diretor de relacionamento da BF, né? Ele fala que a gente tem a questão aí que é uma catarata, né? A gente faz aqui dentro, a gente passa para os nossos colaboradores. Depois, os colaboradores passam isso para os seus franqueados, que estão atendendo nas suas carteiras. Os franqueados passam isso para os seus clientes e seus prestadores. Então, vira uma corrente do bem. Eu falo que é um ciclo que se fecha de forma muito coesa. E essa é a nossa função, é manter essa cultura acesa. O topo da cachoeira continuar jogando água para que essa corrente fique mais forte. Exatamente. Até porque, essa era uma pergunta que eu ia fazer, como que isso se transmite a nível de negócio business, né? Resultado, faturamento para os franqueados. Acho que talvez seja muito nessa linha que você comentou, né? Se eu recebo do Felipe um feliz aniversário, um vídeo legal que, alguma coisa aconteceu, meu filho se formou, casei, eu recebo um vídeo... Tive bebê. Eu talvez vou fazer isso com as outras pessoas também. Essa é a visão também de estratégia, como que isso se torna uma diferença pro negócio, pro resultado do negócio.
É totalmente isso, João. A ideia é que o meu franqueado enxergue na ponta que o que ele recebe daqui, ele tem que fazer lá também. Então, ele tem que ter esse entendimento, que eu tenho que tratar aquela prestadora de serviço como uma pessoa, cuidar dela, proteger ela, dar um mimo, fazer um agrado, mandar uma palavra legal, um bom dia agradável. As pessoas gostam de ser bem tratadas, de ser bem cuidadas, né? Claro que a gente sabe que isso aqui é um negócio. A gente não tá a vida não é um morango, tá? Tem negócios, a gente é natural. Só que automaticamente, como eu lido com gente, João, meu negócio é material humano. Igual eu falei ontem lá, nosso negócio é material humano. Precisa de serviço, né? Serviço. Então, eu lido com duas frentes muito diferentes da sociedade. Eu lido com o público A e B e eu lido com o público D e E. Então, meu franqueado, ele tem que saber fazer ambos. Então, quando eu falo com a minha prestadora, muitas vezes eu acolho muitas dores. São pessoas que vêm com muitas dores no mercado. Pessoas que são agredidas em casa, que têm maridos agressores, pessoas com problemas de alcoolismo, muito problema financeiro, né? Então, assim, muitas dores mesmo. Então, muitas vezes você tem que acolher aquela pessoa, porque nem sempre ela vai estar boa, às vezes para fazer um atendimento, às vezes ela faz um atendimento que ela não faz um atendimento tão bom, o cliente reclama. Cara, eu lido com gente, nem sempre, eu não estou falando com robô. Às vezes a pessoa comete erro, né? Não faz exatamente como deveria fazer, como foi treinado para fazer. Então, esse cuidado de você sempre dar um feedback de forma cortês, de você treinar, de você ter paciência para ouvir, para cuidar mesmo, para linkar, para se vincular a essa prestadora. Porque o seu negócio, ele funciona muito bem. Os meus franqueados de maior sucesso, João, são os franqueados que têm esse olhar. Esse cuidado com essas prestadoras. As prestadoras são apaixonadas por alguns franqueados. Sim, que são como se fossem os próprios sócios, né? Que tem essa mesma alma, essa mesma... Porque eu vejo que eu tô até descobrindo muitas coisas, porque o principal desafio da Maria tem um modelo de negócio maravilhoso, o modelo financeiro funciona, tem as tecnologias para isso, que a localização não seja um desafio, mas conseguir passar para uma rede tão grande de franqueados que precisa crescer essa mesma alma, esse mesmo intuito para que eles façam lá, né, no seu local, na sua cidade, o que é feito aqui. Exato. Desde o início. Esse é um grande desafio. Por isso que o nosso treinamento gerencial, eles ficam uma semana aqui conosco. Sempre, todos. Todos. Fechei com vocês, eu vou vir para Rio Preto. Você tem que vir para São José do Rio Preto, você vai ficar aqui na nossa sede, beber na nossa água, lá no auditório. Ah, não. A cama deles faz um... O hotel é pertinho aqui. O hotel é pertinho, tá. Mas eu falo que eles têm que beber da nossa água, sentir da nossa energia, né? Porque isso contamina. Então, eles saem daqui já com esse olhar. A gente prepara esse franqueado. Eu já começo a fazer essa análise antes dele entrar. Então, quando eu pego um perfil que eu percebo que é muito pragmático, que ele não vai conseguir... Tá perguntando de valor. Ah, valor. Só isso. Cara, não vai funcionar para minha marca. Eu já sei que não. A não ser que ele tenha, porque geralmente acontece isso, que um deles é muito pragmático, questão muito financeiro, e a outra pessoa é muito humana. Ou ela já tem a esposa, ou alguém que vai ficar à frente do negócio. Imagino que possam ter muitos casais, né, como franqueados. Muitos mesmo. Tenho muitos A gente casais. tem várias franquias nossas também, que é tira e queda. A gente atende uma de cabelo, que faz a Blow, né, não tem problema falar, são parceiros nossos, que eles são uma escova inteligente, né, mais rápida, mais prática, uma escovaria. E casais são, acho que 80%, 90% do público-alvo deles. E eles fazem isso mesmo, assim, tô entrando, vai tocar mais meu esposo, a mulher vai tocar mais essas partes. E eles, em harmonia, mandam muito bem, né? Exato. E é perfil mesmo. Eu falo por mim e pelo meu marido. Eu tenho outros negócios além da Maria Brasileira e ele é parte financeira, cabelo, é normal isso. Eu já sou uma pessoa mais humana, sou mais comercial, então... E isso acontece também na nossa rede. Eu tenho franqueados que têm perfis diferentes e que cada um segue, né? Porque tem que ter também, não é? Você não pode ficar só focado nisso também. Você tem que também ter... Tem outras frentes que são muito importantes, O perfil né? financeiro também é bom, né? Porque senão a pessoa não para de olhar para o indicador financeiro, não olha, vai só para emoção. Por isso que a gente tem consultores aqui, João, para trazer para o nosso franqueado, que às vezes tem um lado muito humano, humanizado, muito focado nisso, esses indicadores. Também, então, todo franqueado meu já tem o BI na primeira tela do sistema, já tem o BI lá de meta dele, do que se espera, das métricas da operação, né, para ele conseguir se nortear, e tem as consultorias que vai acompanhando ele nesse processo.
Eu falo que muitas vezes a gente acaba ensinando, a gente pega na mão de uma pessoa e ensina ela a ser empresária. Tem Porque pessoas muitas vezes, por ser uma microfranquia, um investimento inicial, é isso também, né? A microfranquia isso. tem essa visão de ser um primeiro empresário. Sim, exato. E essa vem da incubação já dessa primeira semana Isso. e depois continua online. Isso, na verdade ele assiste, ele tem uma universidade corporativa praticamente que ele assiste Antes de chegar aqui, uma semana. antes de chegar aqui, ele faz todo o treinamento de sistema, tem toda uma questão de atendimento, então ele já vai se formando ali. E aí depois ele passa por aqui, ele fica uma semana aqui conosco. Pra que receber tem o chapeuzinho de graduado daí. Chapeuzinho, certificação e tudo. Certificado. Legal. Coloca a plaquinha no nosso espaço lá do auditório. Nós fizemos, acho que o último treinamento agora, acho que o número 86 já. Legal. Então, todos passaram por aqui e a gente adora. Então, quando tem treinamento, a nossa turma fica bem animada, porque a gente gosta de receber gente mesmo. Cara, é fantástico. E depois eu queria trazer agora um pouquinho dos próximos passos que vocês estão enxergando e vendo. Também da Maria daqui pra frente. São muitas coisas positivas. Você enxerga alguns desafios, assim, agora que também tem vários clientes da Space. Cheguei nas top 20 maiores. Cheguei nas top 50. Tem gente que realmente é uma conquista muito grande chegar nas top 100 franquias. Tem mais de 13 mil. Chega nas top 200, 300. Qual é o próximo passo que vocês estão enxergando agora? E como que você está enxergando esse próximo passo conectado com o que está acontecendo assim, no mercado 2026, um ano novo? Temos ainda mais 9 meses do ano. Estamos ainda em março aqui gravando, no momento da gravação. João, nós estamos numa fase agora, temos poder de crescimento ainda, porque eu tenho muitos municípios para alcançar ainda. Principalmente municípios de até 50 mil habitantes, o país é muito grande, eu ainda tenho algumas cidades, principalmente no centro-oeste, no nordeste, de grande porte, que eu ainda quero chegar. Por motivos outros ainda não conseguimos achar um franqueado adequado para ali. Centro-Oeste e Nordeste está nos ouvindo aí, já fica a dica. Isso, fica a dica, gente. Faz contato com a gente aqui. Então, tem muitas cidades que eu ainda vislumbro, que a gente já fez todo o estudo pelo Space, né? Já sei. Tá pronto lá, a área tá bonita ali. Linda. Então, eu já sei que eu vou ter um franqueado em breve ali. Aí vem as estruturas de marketing, né? Estratégias de marketing mais localizadas, mais regionalizadas. Então, a gente tem possibilidades de crescimento, só que a gente entende também que já não é mais aquele crescimento do início da rede. É um crescimento já bem mais modesto, mais tranquilo. Hoje a gente apura muito mais o perfil do franqueado, né? Então, hoje ele passa por alguns processos que antes não existiam, que naturalmente muitas pessoas vão ficando nesse processo. Então, hoje eu faço uma entrevista com cada candidato, eles passam por todo um compliance jurídico, financeiro, depois tem a aprovação do meu departamento operacional ainda. Minha gestora faz um bate-papo com esse candidato. Então, a gente vislumbra um crescimento, entendemos que é um ano bastante desafiador, né, João, pelas taxas de juros que estão no país. Que vão ficar... Ano eleitoral, a gente entende que também é um ano complicado por conta de tanto extremismo que existe. Então, todo mundo fica, eu fico com medo de investir, porque se eu sou de esquerda, se eu sou de direita, as pessoas ficam muito... Ambos estão com medo. Eles ficam bitolados nisso aí. Como se isso fosse resolver a vida deles. Você sabe o que eu sempre falo para as pessoas? Se ganhar o lado A, acabou, deu, tá tudo bem. Eu falo, gente, se as pessoas, empresários, pensassem que eu só vou, de fato, investir nesse país quando tudo tiver 100% aos meus olhos, não teríamos empresários, João. Porque o Brasil, ele é um país que oscila econômica e politicamente desde sempre. Eu tenho quase 50 anos, então eu sei do que eu estou falando. Eu peguei desde a época do Plano Funaro, lá depois o Collor, depois confisco de poupança, transição de Plano Real. Uma montanha russa muito grande. Então, as pessoas que começam a pensar dessa maneira, porque estou na crise, porque isso é uma... Cara, você não vai investir nunca. E talvez o negócio também não seja para você. Não meu e nem nenhum. Às vezes tem pessoas que gostam e estão muito bem estabilizadas nas suas carreiras. Ótimo, mas se você quer empreender, nunca vai ter um momento ideal. Talvez o momento ideal era o ontem e agora, né? Porque essas pessoas que, nos momentos de incerteza, pegar momentos de incerteza... 2005, 2006, 2008, crise nos Estados Unidos, tem eleição aqui, tem... essa pessoa que investiu nessa época já tem uma empresa agora que tem quase 20 anos. Exato. E outra, que já está consolidada, que já está super bem. Sabe o que eu falo para as pessoas? Você investiria em uma empresa e compraria uma empresa na pandemia, no meio da pandemia. Agora teria 6 anos, já teria super consolidado. Eu tenho franqueados, o meu maior crescimento foi em 2020 e 2021.
Por causa do home office? Nós home inauguramos 115 unidades no meio de uma pandemia. Você acha que qualquer eleição me assusta? Assusta esses franqueados meus? Assusta nada. Só eles põem no bolso. Meu filho. Oportunidade, né? É, porque o nosso mercado, ele é um mercado de... estava enquadrado em produtos e em coisas essenciais. Podia fazer trabalhar. as limpezas. Podia claro. trabalhar. Era porque até tinha importante, inclusive, se a pessoa Exato. ficasse doente. Nós desenvolvemos um trabalho de sanitização de ambientes na época que eu tinha franqueados que tiveram que Fantástico. contratar para fazer sanitização em ônibus, em hospital. Olha, foi uma Maria loucura. Brasileira, isso é fantástico para vocês. Agora Foi, que me caiu a foi, ficha, sanitização. Foi muito legal. Foi um momento muito doido, assim. E muita gente que estava com varejo, com lojas de lanchonete, começaram a pensar no mercado que eles conseguiriam trabalhar. Então, o nosso mercado, ele é o mercado... eu falo que é o mercado que ele não é modinha, né, João? É um negócio que não vai acabar. Tá A aqui empresa não vai acabar nunca. fora da pandemia, tá aqui na pandemia. Então, Isso que você você comentou acha? de sazonalidade, verão, inverno, óbvio também, pô, cheio de negócio que fica em cidades turísticas, que, cara, tem umas... Exato. Tá frio, que no frio não vende nada, É. né? Então, no nosso caso, não. Faça chuva, faça sol, férias escolares. Eu falo que a gente tem altas, picos de alta na rede, mas eu vendo diária, faxina, limpeza o tempo todo. E eu vendo para todo mundo, João. Eu vendo para pessoa que mora sozinha, eu vendo para estudante, eu vendo para famílias que são grandes, eu vendo para condomínios, Idosos eu vendo que para não idosos, construtoras com limpeza técnica, arquitetos, empresas. Escritório, né? O escritório também, imagino Cara, que assim. quem que não é o negócio mais bom do planeta? Eu não sei porque eu vendo, mas eu acho que é um negócio muito bom de você gerir. E é bom porque o franqueado tem opções de venda também, né? Pô, tenho mais contato com a empresa, vou pra lá. Exato, Imagino que vocês exato. têm franqueados que vendem mais para um público, pro outro, só Sim. pelo perfil dele mesmo. Exato. Tô mais conectado. E às vezes até o perfil regional também, né, João? Por isso que o Space Data nos ajuda também. Pô, é um lugar né? que não tem muita empresa. Cara, Isso. vai pra idosos, é um lugar mais Isso. idoso. A gente consegue nortear, a gente consegue pegar todos os dados dessas empresas. Na verdade, eu fazer tô um vendo trabalho. que cada vez mais o Space Data é mais crucial, tá? Vou Muito ficar mais crucial. perto aqui, vou pegar uma casinha. Muito legal, casinha em Rio Preto. super essencial pra gente. É essencial. Porque a gente consegue ter esse norte, né? E orientar melhor o franqueado. Porque às vezes ele tá visando só um público residencial, sendo que o forte pra região dele Não é esse. não é esse. Eu tive tenho um franqueado ainda em Diadema. Então, toda vez que a gente queria vender Diadema, ninguém queria. Porque São Paulo, quando você fala de Diadema, as pessoas têm pavor. Porque é uma área muito insegura, é uma área muito... de potencial financeiro muito mais baixo. É uma área assim, que é muito visada de forma muito negativa, né? E esse meu franqueado falou, Ju, apareceu uma oportunidade, ele é de São Bernardo. Eu falei, olha, compra... Vamos fazer um negócio legal, você fica com Diadema? Ju, Diadema é meio desafiador. O que ele enxergou em Diadema? Hoje ele tem os maiores contratos da rede, das unidades dele estão em Diadema. Ele atacou o quê em Diadema? Lá quase não tem pessoa física, muito pouco. O foco dele foi grandes empresas, Indústria. porque tem grandes empresas, indústrias na cidade. Logística também, né? Então, ele falou, Ju, foi uma grande sacada. Por quê? Mas é uma pessoa que acaba visitando, esse tipo de trabalho com empresas, geralmente o franqueado ele tem que ficar um pouco mais próximo. Mas dá muito certo também, né, João? Acaba Porque funcionando. imagino que muito bem. também sejam contratos muito constantes. Muito, uma empresa não vai fazer uma limpeza. Vai fazer limpeza toda semana, todo Ele dia. fecha terceirização, na verdade. Ele fecha pacotes de 2 ou 3 vezes por semana, em alguns casos, e ele fecha terceirização de mão de obra. Que ele contrata, ele manda alguém contratado dele para ficar lá todos os dias da semana e ele ganha para administrar essa mão de obra. Então Muito acaba inteligente, sendo né? muito legal, muito inteligente. E a pessoa que o core dela lá daquela empresa não é ficar com o RH fazendo entrevista com gente de limpeza. Isso aí ele não é quem sabe fazer isso, é a gente. Então eles não querem ficar perdendo tempo com isso. Eles contratam uma empresa para que faça isso para eles. A otimização de tempo vale dinheiro, né? Quanto Esse é que o ponto, custa né? cada hora dessa A otimização pessoa? de tempo vale dinheiro. Exato. Até em casa, né? Eu sei que eu poderia fazer a limpeza, mas, cara, otimização de tempo custa... Sim, se eu conseguir se eu perder ali 6, 7 horas, eu poderia estar fazendo outra coisa. Ou num dia de folga até, né? Pô, é meu Investindo no sábado, meu- gente. isso, investindo- Eu trabalho pra isso, deixa... Investir no meu descanso, no meu lazer, Família. em ficar com a minha família. Isso não tem preço, João. O que Gente, paga isso? tô vendo que é muito fácil vender Maria Brasileira. Eu tô... Gente, olha, eu tô quase até me mudando e igual, vou comprar igual. Já falou que dá pra ser, tá nas cidades adjacentes. vezes. Dá. Eu tenho Gente, cidades longe. O que tu entende pra trazer aqui também esse elo também, pra ir finalizando também nossa conversa? Que é a principal visão que você diria como Maria Brasileira, com essa estrutura, com esse conhecimento, com esses anos de franchising, para os franqueadores, empreendedores de primeira viagem também, primeira, segunda, terceira unidade, e também franquias grandes, que estão escutando a gente dentro desse podcast
que realmente foi diferencial para vocês? É um aprendizado que você acha que precisa ser passado? Se eu fosse dar um conselho aí para os franqueadores que estão começando, acho que seria não querer, assim, não cresça a qualquer custo, sabe? Mantenha de fato um propósito da sua empresa, foque no que é de fato importante para você. A gente sabe que existe muita aflição, né? Porque a gente precisa ganhar dinheiro, precisa fazer o negócio rodar, a gente precisa expandir, mas se estruture, né? Fale com outras pessoas, pegue bastante informação, essas informações que o Space passa também, de você conseguir orientar um candidato de forma mais coerente, mais correta. Eu acho que a gente tem que tratar o investidor, o candidato, como a gente gostaria de ser tratado, né? Com essa transparência, com essa integridade, porque o começo ele é muito importante, esse arranque ele é muito importante para você queimar ou não a sua marca. Já tem muitas marcas no mercado que estão engatinhando e já começaram muito errado e já estão queimadas no mercado. Até com o nome do franchise, né? Que é uma coisa que é ruim para todo mundo. Mas muito doloroso, João. A gente tem essa dor muito latente porque tem muitas franqueadoras que não levam isso a sério, né? E isso judia do nosso mercado. Então a gente se dói de fato com isso, né? Muita gente que fica... Gente, tem gente vendendo, eu falo aqui nas minhas lives, gente, como é que uma pessoa, você vai investir 60 mil reais e em menos de um ano você está faturando 1 milhão? Não é mentira isso aí, João. Como é que a pessoa acredita em umas coisas dessas? Então, pessoal, venda a verdade, venda a realidade do seu negócio. Nem sempre o seu negócio é extremamente 100%, nem o meu. Tem o ônus, tem o bônus, tudo tem sua dificuldade, né? Só que cresça com o franqueado, ouça ele, entenda o que ele está precisando na ponta, deixa ele passar para você a ideia, a dor que ele está sentindo, porque com seu auxílio você vai fazer da sua rede muito mais forte, você vai conseguir progredir de forma mais coesa, mais sólida, porque eu acredito que todo mundo não quer só crescer, quer crescer e se manter, porque crescer, João, até é fácil, a pessoa cresce. Quantas unidades cresceram, chegaram a 100, 200 operações e desapareceram depois de 3, 4 anos? Você se manter no mercado, que é um mercado muito competitivo, exige esse cuidado. Cuidado com a pessoa, com as pessoas que são inseridas nesse processo. Sim, até porque quem só tá buscando dinheiro, assim, o real dinheiro no longo prazo, ele não tá nessa primeira venda, né? Na venda da taxa de franquia. Ele tá no franqueado que vai comprar 20 unidades da tua marca. Exato. Vocês devem ter vários multifranqueados. Hoje eu tenho 58% das minhas unidades estão nas mãos de multifranqueados. Eu tenho franqueados que têm até 10 operações em cidades diferentes. Cidades próximas, distantes, diferentes. 10 estados operações. Diferentes, 10 unidades. Uma venda, esse cara que é uma primeira venda, olha o custo de aquisição das outras 9 unidades que ele comprou. E outra, já o tá LTV disso, quanto que essa pessoa paga de royalties todos os sempre, meses? Né? Não esse é o legal, né? Cara, se a Maria Brasileira vai estar aqui daqui a 100 anos, vai estar com ele, né? Ou com as gerações, e aí depois vai vir a sucessão, mas com as gerações dele 100 anos. E eu que faço as renovações da rede. Eu faço questão, ou eu poderia delegar isso para alguém. Toda renovação com franqueado de 5 anos, porque o nosso contrato tem 5 anos, eu faço questão de fazer eu. Eu que faço foi a pessoa que fez a primeira venda. Isso, pra e mesmo juntar que o elo. não, e mesmo que não, que às vezes tenha sido feito por outros consultores, eu faço cada renovação. Eu faço o primeiro contato, eu faço reunião, eu monto proposta. Por quê? Porque eu conheço aquele franqueado. Eu sei a história dele, as dores dele, o que ele passou nesses 5 anos, nesses 10 anos. Tanto que eu tenho na minha rede hoje, João, algo em torno de 98% de renovação. Porque a gente tem esse relacionamento muito forte. Realmente não é se acontecer alguma coisa que não faz sentido, a coisa familiar, algo assim que realmente faça com que a pessoa não possa, né? Muitas vezes sem pedido. É legal, eu também faço as renovações na Space, muito por causa disso, assim. Sou a pessoa que visita, que tá lá, Eu acredito, você tá com a cara do negócio, Entende? né? Que legal. Fantástico. João. Isso é uma visão muito importante. Quem está aqui até agora, pelo amor de Deus, se inscreva no canal, muito importante. Todas as visões que a gente passou, elas podem ser acompanhadas em vários episódios do Lugar é Lucro. A gente está fazendo episódios mensais do nosso podcast. Se você chegou até aqui, se inscreva, a gente vai ter muito mais conteúdo. Ju, onde que o pessoal te encontra? Gostou muito do papo, quer falar mais com a brasileira? Faz o quê agora?
Pode entrar no nosso site, www.mariabrasileira.com.br. Ali tem um Seja um Franqueado, então você vai cair diretamente para o meu time de expansão. Eu acompanho diariamente. Fale para as meninas que você ouviu a gente aqui, que vai ter um desconto muito legal. A gente vai fazer uma condição especial, hein, para vocês. Tem que falar, o lugar é lucro, né? Isso, que é lugar. É legal, vamos fazer essa parceria aí, eu acho que é bacana. E mesmo que para você conhecer um pouquinho mais, às vezes a pessoa quer conhecer um pouquinho mais. Eu sei que às vezes tem franqueadores aqui que às vezes precisam de algumas dicas, que quer bater um papo. Se vocês chegarem até lá também precisarem, às vezes, bater um papo, a gente está sempre à vontade e à disposição para auxiliar o próximo, porque a gente enxerga que isso também foi importante para a gente no nosso início, né? E contratem Maria Brasileira também, nas suas cidades, que eu tenho muitos franqueados maravilhosos Você aqui. pode ser franqueado, um investimento mais baixo, um modelo de negócio maravilhoso, e você pode contratar também. Inclusive, talvez seja importante para você ver como é que é a experiência, né? Exato. Trate, veja, entre, bata um papo experiencie. com todos os franqueados. Eu sempre desafio os meus candidatos. Eu falo, Duvido olha, você falar com todos. fale com todos os franqueados que você quiser. Eu te passo o celular de cada franqueado. Eu falo, eu sempre brinco, eu desafio muitas franqueadoras a fazerem isso. Porque não é uma coisa que eles gostam de fazer, né? Aqui a gente fala com quem você quer falar. Porque às vezes você não precisa ligar na unidade, não. Eu te passo o contato do franqueado, você fala com ele, vai visitar ele, troca uma ideia com ele, né? Porque eu preciso que o meu candidato chegue até mim de forma mais segura, mais tranquila, mais preparado para o meu negócio. Sim. Né? É muito menos risco para mim, menos risco para ele também, né? Para ele, eu atesto que é verdade. Estou aqui para atestar que é verdade, porque realmente sempre fomos muito bem recebidos. Esse foi um episódio muito especial, um episódio na casinha aqui da Maria Brasileira. Que gostoso. Que já é minha casa, eu tô com a mala aqui, já vou ficar aqui no auditório para pegar o próximo treinamento. E muito obrigado por você até aqui. Deixa o like, compartilhe e nos encontraremos no próximo episódio do Lugar é Lucro. Tchau!